Marcos. O evangelista e mensageiro da fé Marcos, também chamado de João Marcos, é uma figura central no Novo Testamento. Ele é tradicionalmente reconhecido como o autor do Evangelho de Marcos, o mais curto dos 4 evangelhos, e desempenhou um papel importante na propagação do cristianismo primitivo. Sua história nos mostra dedicação, aprendizado, coragem e a importância de seguir a fé, mesmo em meio a desafios. A vida e contexto de Marcos nasceu provavelmente em Jerusalém, numa família judaica de fé. Sua mãe, Maria, era uma cristã dedicada, conhecida por hospedar a comunidade primitiva de seguidores de Jesus em sua casa. Atos 12 e 12. Esse ambiente familiar permitiu que Marcos crescesse rodeado de fé e ensinamentos religiosos, tornando-se familiar com a vida e a mensagem de Jesus desde cedo. Embora não seja um dos 12 apóstolos originais, Marcos esteve próximo de figuras centrais do cristianismo, como Pedro e Paulo. Ele serviu como discípulo e colaborador, aprendendo diretamente com esses líderes e ajudando na divulgação da mensagem de Cristo. Marcos e Pedro. Um dos pontos mais importantes na vida de Marcos foi sua ligação com Pedro. Segundo a tradição cristã, Marcos atuou como intermediário entre Pedro e os fiéis, registrando as memórias e ensinamentos do apóstolo em seu evangelho. O evangelho de Marcos é conhecido por seu ritmo rápido e narrativa direta. Marcos enfatiza as ações de Jesus menos milagres, curas, exorcismos e sinais de autoridade divina menos, transmitindo uma visão vívida do ministério do Salvador. Ele não apenas escreve sobre Jesus, mas também mostra sua humanidade, incluindo momentos de emoção, compaixão e desafio. O Evangelho de Marcos é considerado o primeiro evangelho escrito. Servindo como base para Mateus e Lucas, ele foi destinado a uma audiência romana, explicando costumes judaicos e apresentando Jesus como Filho de Deus, Salvador da humanidade. Marcos e Paulo, além de sua ligação com Pedro, Marcos também acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens missionárias, Atos 13, 5. Durante essa época, Marcos enfrentou desafios, incluindo o retorno precoce de uma missão, o que causou um desentendimento temporário entre Paulo e Barnabé. Apesar dessa falha inicial, Marcos continuou seu serviço e se tornou um colaborador essencial na expansão do cristianismo. Mais tarde, Paulo reconheceu a importância de Marcos e afirmou que ele era útil para o ministério, mostrando que Deus pode transformar dúvidas e falhas em oportunidades de aprendizado e serviço. 2 Timóteo 4 e 11. O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é curto, mas poderoso. Ele é conhecido por seu estilo direto e objetivo, apresentando Jesus como o servo sofredor e Filho de Deus. Marcos enfatiza a ação, os milagres e os ensinamentos de Cristo, mostrando sua autoridade e compaixão. Marcos não apenas registra fatos, ele transmite emoções e experiências vividas, tornando seu evangelho vívido e acessível. Ele apresenta Jesus como alguém que ensina, cura e desafia tradições, revelando o reino de Deus com clareza e urgência. Seu relato ajuda os cristãos a compreenderem a profundidade do ministério de Jesus e a importância da fé ativa. Marcos e a igreja primitiva. Marcos teve um papel ativo na igreja primitiva. Ele ajudou a organizar comunidades cristãs, ensinar novos convertidos e registrar ensinamentos fundamentais para a fé. Seu evangelho não é apenas um registro histórico, mas também uma ferramenta de ensino e inspiração para todos os que buscavam seguir Jesus. Marcos exemplifica a importância de observar, aprender e transmitir a fé. Mesmo sem ser um dos apóstolos originais, ele se tornou um dos mais influentes mensageiros da mensagem cristã. Lições da vida de Marcos. A história de Marcos oferece diversas lições que permanecem relevantes. Aprender com líderes espirituais. Marcos mostrou a importância de seguir e aprender com mentores espirituais, como Pedro e Paulo. Perseverança apesar de falhas.
Mesmo com desafios e erros iniciais, ele se tornou útil e essencial para o ministério cristão. Registrar e transmitir ensinamentos. Marcos nos ensina que a fé não é apenas vivida, mas também compartilhada e documentada para futuras gerações. Serviço e dedicação. Ele dedicou sua vida a servir e a apoiar líderes, mostrando que a fidelidade diária constrói um legado duradouro. Impacto além do reconhecimento. Marcos pode não ter sido um dos 12 apóstolos, mas seu trabalho teve impacto profundo e duradouro. O legado de Marcos é vasto. Seu evangelho continua a inspirar milhões ao redor do mundo, ensinando sobre a vida, os milagres e a mensagem de Jesus. Ele é lembrado como um mensageiro fiel, alguém que transformou observação e aprendizado em ação, ajudando a estabelecer o cristianismo primitivo. Marcos mostra que cada pessoa tem um papel importante no plano de Deus, mesmo aqueles que não ocupam posições de destaque ou poder. Sua dedicação, fidelidade e coragem garantiram que a mensagem de Cristo chegasse a muitos, servindo como exemplo de serviço, perseverança e impacto espiritual. Conclusão: Marcos é uma prova de que a fé verdadeira se manifesta tanto em ação quanto em aprendizado. Sua vida nos ensina que observar, aprender e servir são caminhos para impactar o mundo. Até erros ou falhas podem se transformar em oportunidades de crescimento e contribuição. Registrar e compartilhar a fé é uma forma poderosa de perpetuar ensinamentos. O serviço humilde e dedicado cria um legado duradouro. O evangelista Marcos nos inspira a viver a fé com coragem, humildade e dedicação, lembrando que todos têm um papel no plano divino e que Deus usa aqueles que são fiéis para cumprir sua obra. Essa narrativa cobre toda a vida, ministério e legado de Marcos, destacando seu papel como evangelista, colaborador de Pedro e Paulo, e autor do Evangelho de Marcos.